Toda profecia tem data e hora marcada para se cumprir. Mas qual a data e a hora marcada? Isso não nos pertence, mas pertence a Deus. O que pertence a nós diante de uma profecia é caminhar na direção dela, caminhar segundo aquilo que o Senhor desenhou, aquilo que o Senhor projetou e aquilo que o Senhor traçou para nós. No último capítulo de Daniel, nós falamos sobre o sonho sobre os 4 animais. Nós falamos sobre aquilo que o Senhor ministrou no coração de Daniel. Aquilo que o Senhor ministrou sobre os reinos, sobre a manifestação do anticristo, enfim, conversamos sobre o reino dos homens, o reino de Deus. Mas hoje Deus quer ministrar ao nosso coração a visão que Daniel teve sobre um carneiro e um bode. E eu queria convidar você nesse momento a pausar esse vídeo e fazer a leitura do capítulo 8 de Daniel, do versículo de número 1 até o versículo de número 27. Bom, agora que você leu, aqui nós temos um texto que fala sobre uma visão. Não um sonho, mas uma visão que Daniel teve. E o tempo desta visão foi no reinado de Beltesazar. Então nós podemos, primeira coisa, entender o tempo desta visão. O capítulo 5 aborda sobre o rei Beltesazar. Então eu queria somente rapidamente lembrar você sobre esta passagem. Esta passagem aconteceu, lembra quando ele estava lá fazendo uma festa e veio uma mão na parede e fez uma escritura. E aí, quando fez essa escritura, aconteceu que Beltesazar veio a falecer. Então, este é o rei Beltesazar, só para você trazer isso na sua memória, que nós lemos, estudamos no capítulo de número 5. Enfim, então é nesse tempo que Daniel tem esta visão. É nesse tempo, aqui a palavra de Deus diz que no 3º ano do reinado de Beltesazar, tive uma visão. Então foi nesse tempo que Daniel teve esta visão. E esta visão, ela é um pouco diferente das outras visões, porque as outras visões que Daniel teve foram visões através de sonho. Mas nesse, nós podemos ver aqui no versículo 2 em diante, que quando a visão me veio, pareceu-me estar na cidade, na cidadela de Suzã. Ou seja, parece que essa visão o leva a este lugar. Não foi, estava dormindo e veio um sonho, não. Foi uma visão que o Senhor trouxe a Daniel diante dele mesmo ali, talvez acordado. Veio esta visão diante dos seus olhos. E aí, esses dois aspectos são importantes, porque o tempo e o momento em que acontece essa visão, Daniel, ele é o quê? Parece que ele é transportado até a cidade, de Suzã, às margens do rio Ulai. Mas enfim, aí nós vamos apontar alguns aspectos para esta visão. Quando nós olhamos para esta visão, a primeira coisa que eu queria que você entendesse, o versículo de número 17 diz assim: entende a última parte, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Versículo 19. Eis que te farei a saber o que há acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao determinado fim. E versículo de número 26, que diz o seguinte: a visão da tarde
e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias muito distantes. Ou seja, se refere a dias distantes, se refere ao tempo distante. Toda visão, ela é, na sua essência, profética. Profético é algo distante a acontecer. Profético é algo que Deus está mencionando que vai acontecer. E aqui no texto, Deus começa a dizer a Daniel que esta visão se refere ao tempo do fim, ou seja, aos últimos dias. Enfim, e aí no capítulo 8, já aconteceu, o reinado desses homens. Aqui nós percebemos muitos reinos acontecendo. E homens que se levantaram e foram derribados, Nós conversamos aí sobre os reinos da Babilônia, o Império Medo-Persa, o Império Grego e depois o Império Romano, desde as estátuas, desde os animais, e aqui também nós vamos ver a descrição um pouco desses impérios. Enfim, mas isso foi no capítulo 8. Agora, no capítulo 7, Deus fala desses impérios e também fala sobre o Império Anticristo. É muita informação. Então, se tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo. Eu estou tentando o máximo resumir para nós caminharmos juntos. Mas enfim, no capítulo 7 fala de algo que vai acontecer. E no capítulo 8 fala de algo também que vai acontecer, mas que no capítulo 7 em partes já aconteceu, que é a questão dos impérios que foram levantados e os impérios que foram quebrados. E também no capítulo 8. Mas quando Daniel recebe esta visão, ele cai com o rosto em terra. A palavra de Deus diz que no versículo 18, falava ele comigo quando caí sem sentidos. A profecia foi tão grande que Daniel caiu sem sentidos. Ele caiu com o rosto em terra, através desta revelação que ele recebeu. E a revelação que Daniel recebeu era que a Babilônia iria cair. Pensa num império muito grande. Podemos pensar no Império dos Estados Unidos, uma potência com as suas armas, uma potência em infantaria com os seus soldados, uma potência econômica, e Deus enviasse uma visão dizendo, este império vai cair. E foi algo grande para Daniel. Mas por quê? Porque a Babilônia naquela época era considerada imensa. E aí Deus diz ainda a Daniel, ela vai cair, virá outro império e esse império também vai cair. Então, quando Daniel observa esta revelação, ele cai com o rosto em terra. E aí, todos que contemplam a glória de Deus, seja no Novo Testamento, seja no Antigo Testamento, mal conseguiam ficar de pé diante da glória do Senhor, diante da revelação do Senhor. Então, todos caíram diante desta revelação. Mas enfim, fazendo todo esse contexto para a revelação, agora eu queria apontar com vocês o versículo 3 ao versículo 4. Quando ele levantou os olhos, ele viu o quê? Um carneiro, e este carneiro tinha 2 chifres, um mais alto do que o outro. Enfim, o carneiro de 2 chifres se refere ao Império Medo e ao Império Persa. E no versículo 4 vai dizer que ele dava marradas para o norte, para o sul, ele dava marradas para os cantos e ele ia o quê? Ele ia se engrandecendo. Esse carneiro de 2 chifres faz menção ao Império Medo e Persa, porque 2 chifres, um chifre maior que o outro, porque o império se destacou do outro Império Persa, mas enfim, essas amarradas que ela dava para o lado, que esse carneiro dava, para os hemisférios, para os hemisférios norte, sul, para o ocidente. Isso quer dizer as cidades que eles conquistaram. Eles conquistaram o Egito, eles conquistaram diversas cidades naquele ambiente. E aí, como que nós sabemos que esse carneiro é o Império Medo-Persa? Só você olhar no versículo 20. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia.
Então, são os impérios Medo e Persa. E esse império estava fazendo de tudo para o quê? Para crescer. E ele estava se engrandecendo, e esta é a visão de um reino que está crescendo e que vai acontecer. E aí Daniel recebe esta visão. Mas aí vai cair, Daniel. Não se preocupa que esse império vai cair e virá um outro império, que aí nós podemos observar dos versículos 5 até os versículos de número 8. Eis que vinha um bode do ocidente, que faz menção ao império do reino grego. Esse bode vem sem tocar ao chão, ou seja, é um império que está vindo de maneira rápida, conquistando tudo de maneira rápida, de maneira ligeira. E foi justamente assim, pois Alexandre o Grande, em 13 anos, ele conquistou muita coisa. E por isso que o bode não toque ao chão. E ele vem, e aí vamos lá, ó. E aí ele dirigiu ao carneiro com o seu furioso poder, e ele fez o quê? Ele vai contra o carneiro. E ele lança o carneiro no chão, pisando nos seus pés, e ali ele tem o poder. Enfim, o Império Grego venceu o Império Persa, venceu. E aí o texto aqui aponta, ó, no versículo 8, e o bode se engrandeceu de maneira, e na sua força quebrou o grande chifre, e aí saíram mais 4 chifres, né? Enfim, aquelas 4 cabeças do outro texto que nós lemos no capítulo anterior. Mas aí, o que significa isso? O Império de Alexandre o Grande, o Império Grego, vem e vence o Império Medo-Persa. E esses quatro outros chifres aqui têm a relação justamente com o quê? Tem a relação com esses 4 generais que depois conquistaram, que depois de Alexandre o Grande cair, eles vêm, né, quando tinha seus 33 anos de idade, o reino dele é dividido em 4 outros grandes reis que vão governar diante daquele tempo. E aí também, no versículo 21, diz, aqui nos destaca, ó, o bode peludo é o rei da Grécia, Alexandre o Grande, né? O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei, que faz menção dele. Olha o que diz o versículo 9. De um dos chifres saiu um pequeno, que é Antíoco Epifânio, porque aqui está no tempo da Grécia, e se tornou mais forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Quem foi Antíoco Epifânio? Ele é considerado o maior protótipo do anticristo. Por que ele é considerado assim? Ele foi um homem muito perverso, um homem muito, vamos dizer assim, um homem muito ruim. Os anticristos são considerados homens que querem ser como Cristo ou que são contra Cristo. E homens que perseguiram os cristãos, que perseguiram o povo de Deus, são homens considerados anticristo. Um exemplo deles é Adolfo Hitler, porque ele perseguia os judeus. Ele queria dizimar os judeus, ele queria matar os judeus. Então, ele é considerado um anticristo, porque ele era contra o povo de Cristo. Então, Antíoco Epifânio, ele também foi um homem que perseguiu os judeus. Ele chegou a se proclamar como Deus. Se você colocar a moeda do Antíoco Epifânio na internet, você vai ver que na moeda, de um lado está o rosto dele e do outro lado está ele no trono, porque ele se considerava um Deus. Então ele cria uma moeda se considerando Deus. Ele dizia que ele era o Deus visível e que trazia vitórias, porque de fato ele estava crescendo absurdamente. O seu império estava crescendo de maneira gloriosa. E olha o que diz aqui no versículo de número 10. Cresceu até atingir os exércitos dos céus. Alguns dos exércitos das estrelas se lançou por terra e os pisou. Aqui de maneira alegórica, vamos dizer assim,
O texto aqui está falando sobre as atrocidades que ele fez. O exército do céu é o povo de Deus. E as histórias contam que ele chegou a matar quase ou mais que 100 mil judeus. Ele estabeleceu o culto a si mesmo. E se ele visse judeu fazendo leitura da Bíblia, do Velho Testamento, das Escrituras, se ele visse judeu orando, adorando a Deus, eles eram mortos. E aqui no versículo 24 a 25 fala das suas características. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo. Então aqui ele está perseguindo. E olha o que diz mais: por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, se levantou contra Deus, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Deus não iria fazer nada, ele mesmo iria se quebrar. E aqui nós enxergamos características de uma perseguição. Por isso ele é considerado um protótipo, porque ele era um homem ruim, ele massacrava o povo de Deus, ele massacrava os filhos de Deus. E alguns dos relatos dizem que ele foi até o templo do judeu. Olha o que ele fez. Ele sacrificou um porco no altar, porque é considerado carne impura para o povo judeu. Ele sacrifica um porco no altar, no templo dos judeus, pega o seu sangue e as suas fezes, espalha pelo templo e obrigam a espada alguns dos judeus comerem aquela carne. Ou seja, ele é um homem que traz atrocidade, um homem perverso. E Antíoco Epifânico, na verdade, não viveu, ele não teve em uma das suas batalhas na Síria, quando ele estava vencendo, que ele estava comemorando, ele veio a morrer. Na verdade, Antíoco Epifânico, no livro de Macabeus, diz que ele trouxe uma doença, e essa doença, na verdade, é o câncer, que o destruiu por dentro. Então, toda história, todas as escrituras, todos os impérios que estudamos, seja Império Babilônico, seja Império Medo-Persa, seja o Império Grego, como um desses 4 reis, que é Antíoco Epifânico, depois de Alexandre o Grande, 4 chifres, e um desses chifres é quem? Antíoco Epifânico, que nós acabamos de estudar hoje. Seja qualquer um deles, quando você estuda, você está estudando a ascensão desse império, mas você também está estudando a destruição desse império. E todos os impérios se levantaram, e todos os impérios estão caindo, mas o império de Deus, ele não cai, ele permanece. Na verdade, esse texto aqui aponta para este rei, Antíoco Epifânico. Mas o que aconteceu com ele? Ele morreu, ele se despedaçou por dentro, na sua própria ambição, ele caiu. E o que a história nos deixa de ensinamento? No livro de Daniel, capítulo de número 8. Primeiro aspecto, Daniel, quando chega à presença do Senhor, ele cai com o rosto em terra. E quando nós nos chegamos à presença de Deus, nós alcançamos a transformação. Daniel era um homem que caminhava na presença do Senhor e por isso ele era um homem que era transformado. Daniel, com toda certeza, caminhava nas profecias do Senhor e era transformado por ela. Primeiro ponto. Segundo ponto, a sua história é palco para a manifestação da presença de Deus. Deus se manifesta na nossa história e nós temos que ser obedientes
e caminhar nessa história que o Senhor deseja para as nossas vidas. Porque Deus se manifestou em toda a história, guardando e cuidando do povo. E com você não será diferente. Deus tem cuidado de você, Deus tem guardado a sua casa. E terceiro ponto, que é importante, não despreze as profecias. Muitos têm desprezado as profecias porque conhecem as Escrituras, mas querem viver erroneamente. Conhecem as Escrituras, mas querem sair da presença do Senhor. Isso tudo tem se cumprido e tudo isso irá se cumprir. Por quê? Porque é as Escrituras do Senhor. A profecia são as Escrituras de Deus e ela vai se cumprir. Por isso, não se esqueça da direção do Senhor. E por último, a profecia, ela vem não para te trazer medo, mas ela vem para te mostrar a verdade. E quando nós entendemos esta verdade, nós precisamos persistir. Então a profecia, ela nos diz, Deus é contigo, Deus cuidará de você, Deus abençoará você. Antíoco Epifânico, ele cresceu, mas ele caiu. Ele tentou, ele matou alguns judeus? Sim. A própria palavra de Deus em Isaías diz que a vara do ímpio serve de correção para o homem de Deus, para a mulher de Deus. Então talvez Deus desta forma usou para nos ensinar, para ensinar o seu povo e para nos ensinar nos dias de hoje. Não estou querendo dizer que Deus ele é perverso, que Ele vai te castigar, não. Deus é amor, Deus é misericórdia, mas Ele corrige o filho quem ama. E Deus ele está com você. As profecias não são para te causar medo, mas é para você entender que o Senhor está contigo. Feche os seus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Pai, eu quero te agradecer. Agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós. E diante, ó Pai, desse testemunho, diante, ó Deus, desta vida de perseguição, aqui nós entendemos que o Senhor está conosco. Pode levantar reis, pode levantar governadores, presidentes, mas nenhum deles será maior do que a tua presença. Nenhum deles será maior que o teu reino. E é no teu reino que desejamos caminhar. Que possamos, ó Pai, ter um encontro com a sua presença e sairmos transformados. Ter um encontro com a sua história e que a nossa história seja palco para a tua manifestação. Nós não queremos, ó Pai, de maneira nenhuma, desprezar as profecias. O que queremos, ó Pai, é caminhar sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, quero agradecer a sua presença. Compartilhe esse vídeo com mais uma pessoa para que ela possa aprender das Escrituras do Senhor. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para as próximas programações da nossa igreja. Você está por dentro de tudo. Deus abençoe, paz do Senhor e caminhe na profecia do Senhor.